Ó, então o pincel de esfumar, qual a característica dele? Sempre ele vai ser assim, ó, redondinho e fofinho, com bastante cerda e cerdas molinhas. Ele não é denso, ele é bem fofinho e ele é redondinho, tá? A característica do pincel de esfumar é essa, ponto. Este é o pincel de esfumar. Então as variações do pincel de esfumar são os tamanhos. Tá vendo que esse daqui é o mais gordinho que eu tenho, é o mais fofinho. Deixa eu ver, esse daqui... ó, tá bem parecido, esse também é um de esfumar, ó. Aí depois tem esse daqui que eu considero um médio, olha, a mesma característica, ele é redondinho, bem fofinho, tem bastante cerdinha, é fofinho e macio. E esse daqui também, redondinho, bem fofinho e com as cerdas bem macias, só que esse é o menor. Pra que essa variação de pincel? Primeiro, pelo esfumado que você vai fazer, então de repente eu vou esfumar ali 3 tons de sombra. Igual eu fiz na primeira live da segunda-feira, uma sombra levinha ali, uma primeira sombra que seja bem clarinha, faço um esfumado ali com uma sombra intermediária e depois venho com uma sombra um pouco mais escura, um preto aqui no cantinho que eu quero esfumar ou um marrom bem intenso aqui no cantinho. Você acha que eu fazer esses 3 tons de sombra dá pra fazer com esse pincel fofão, esse maior, gordinho aqui? Talvez a primeira e a segunda dê, mas a terceira pra eu esfumar só aqui, ó, o tamanho dele já nem cabe aqui, ó, na minha pálpebra móvel. E olha que minha pálpebra móvel é grande. Então eu preciso de um pincel menor ainda de esfumar, porque eu vou esfumar a sombra escura, ó, pra eu fazer aqui o cantinho e eu ter ali precisão de onde eu vou aplicar, porque acontece muito do preto que você queria fazer só no cantinho chegar aqui na sobrancelha, não é? Então, o primeiro efeito que dá você ter pincéis, e eu diria aqui, ó, 3, um grande, um médio e um pequeno, de tamanhos diferentes é isso, porque te facilita fazer esfumados diferentes ali, né, com a técnica que você vai usar. E a segunda coisa, para as maquiadoras em atendimento, é óbvio que cada atendimento pega uma cliente com um formato de olho, um tamanho de olho diferente. Então, numa cliente que tem um olho bem pequenininho, não dá para usar o maior pincel para esfumar. Então, eu posso usar esses dois, esse do meio, né, que seria o meu pincel médio. Eu uso para fazer a área maior do olho dela, um tom de sombra aí mais claro ou intermediário, e esse bem pequenininho eu uso para fazer os detalhes, os cantinhos. Não dá para eu esfumar tudo com esse grandão em quem tem o olho pequeno.